Galera, mais uma vez aqui, professor Joaquim. Pessoal, como vocês estão acompanhando, né, a gente vem trabalhando aí alguns encontros, a parte especial do direito penal, né? Já conversamos em encontros anteriores sobre homicídio, infanticídio, falamos sobre crimes contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato. E hoje, pessoal, nosso encontro de hoje é sobre mais um ponto importantíssimo para a sua preparação para as provas de carreiras policiais, né? Hoje quero ver com vocês crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual, pessoal. Título 6 da parte especial do Código Penal, começando ali no delito de estupro. Artigo 213 do Código Penal. Ok, pessoal? Vamos começar nessa? Vamos juntos nessa? Ótimo. Pessoal, veja, eu disse para vocês que o nosso assunto de hoje se refere ao título 6 da parte especial do Código Penal. Você vai abrir aí no seu vadimeco, título 6. E aqui, galera, uma breve observação, que é o seguinte: nós temos que, para compreender essa matéria, o início dela, é importante lembrarmos da Lei 12.015 de 2009. Por que é importante lembrar dessa lei? Pessoal, antes da Lei 12.015 de 2009, antes dessa lei, o título 6 da parte especial do Código Penal chamava crimes contra os costumes. E se entendia à época que costumes significava moralidade sexual pública. Moralidade sexual pública. Então, se protegia crimes contra a moralidade sexual pública, crimes contra os costumes. Só que se passou a criticar isso. Por exemplo, olha uma crítica. O estupro não viola a moralidade sexual pública. Na verdade, o estupro viola a dignidade sexual da vítima. Então, veio a Lei 12.015 de 2009, aceita essa crítica e muda o título 6 da parte especial do Código Penal. Se você abrir seu vadimeco aí, você vai ver. Não é mais crimes contra os costumes, é crimes contra a dignidade sexual. Ok, pessoal? Sacou essa ideia? Joia! Então, o rótulo do título 6 passou a ser crimes contra a dignidade sexual. É esse o nosso ponto de hoje. Joia? Joia! Pessoal, vamos começar tratando do delito de estupro, que está no 213 do Código Penal, artigo 213. Pessoal, no 213 é dito que estupro significa constranger alguém. Alguém, pessoal. Então pode ser homem ou mulher. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar conjunção carnal ou a permitir que com ele se pratique um outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, pessoal. Essa é a descrição do estupro. Uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Galera, outro ponto interessantíssimo aqui, mais uma vez, lembrando da Lei 12.015 de 2009. Antes da Lei 12.015 de 2009, galera, nós tínhamos dois crimes. Era o estupro do 213 e na época, pessoal, antes da Lei 12.015 de 2009, estupro era simplesmente constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, antes da Lei 12.015, necessariamente o sujeito ativo era homem. Quem cometia o crime era homem. E o sujeito passivo, a vítima, necessariamente era mulher. Necessariamente. O estupro envolvia apenas
constranger com violência ou grave ameaça, a conjunção carnal. Então, sujeito ativo tinha que ser homem, sujeito passivo mulher. Estupro era só isso. E existiu o 214 do Código Penal à época. O 214 previa o atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, pessoal, significava constranger alguém à prática de outros atos libidinosos, diferente da conjunção carnal, diversos da conjunção carnal. Aí podia ser alguém contra alguém. Homem contra homem, mulher contra mulher, mulher contra homem, né? Então, qualquer pessoa podia ser sujeito ativo e sujeito passivo. Aí, galera, veio a Lei 12.015 de 2009. Essa lei importantíssima. O que a Lei 12.015 fez? Ela revogou o artigo 214 do Código Penal. Olha aí, seu vadimeco, no 214 está lá, revogado. Revoga o 214, revoga o 214. Não existe mais atentado violento ao pudor, pessoal. Ah, professor, então aconteceu aquele negócio que eu aprendi lá na parte geral, chamado de abolício criminis, foi isso? Não, pessoal. Na abolício criminis, como você vê na parte geral, tem a revogação do tipo penal e a conduta criminosa que estava ali passa a ser um indiferente penal, passa a ser um irrelevante penal, não é mais crime. Não foi o que aconteceu aqui, pessoal. Com a Lei 12.015 de 2009, o artigo 214 foi revogado. Só que a conduta do atentado violento ao pudor continua relevante para o direito penal. Ela migrou para o atual 213. O que antes era atentado violento ao pudor, hoje passou a ser estupro, pessoal. Então, quando você estuda hoje o 213 do Código Penal, pós-Lei 12.015 de 2009, o que é o 213 atual? O que é o estupro atual? É o estupro do passado, 213 do passado, somado ao 214 do passado, ao atentado violento ao pudor do passado. Galera, o 213 hoje é a soma do 213 antigo com 214 antigo. Por isso que hoje, né, desde 2009, estupro é constranger alguém. Qualquer um pode praticar estupro, qualquer um pode ser vítima de estupro. Alguém, homem ou mulher. Mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Pessoal, ou seja, toda vez que a gente tem isso, né? Um artigo é revogado, mas a conduta criminosa que estava nele migra para outro artigo. Foi o que aconteceu com o atentado violento ao pudor. Ele estava no 214 e migrou para o 213. Hoje é tudo estupro. Quando acontece isso, pessoal, estamos diante, anota, do princípio da continuidade normativa. Ou princípio da continuidade normativo típica, princípio da continuidade típico-normativa, tanto faz. Aqui, ó, é o princípio da continuidade normativo típica ou típico-normativa, tanto faz. Joia, pessoal? Tranquilo aqui essa visão inicial? Beleza? Joia? E aí, pessoal, veja, prevalece que o estupro é um delito bicomum. Por que bicomum? Como eu disse, prevalece o entendimento de que qualquer um pode ser sujeito ativo, qualquer um pode cometer estupro e qualquer um pode ser vítima, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Então, o estupro prevalece o entendimento que ele é comum no sujeito ativo e é comum no sujeito passivo. Então, é um delito bicomum, prevalece isso. Só um cuidado seguinte, na modalidade conjunção carnal, você vê que o estupro envolve duas modalidades, conjunção carnal e prática de outro ato libidinoso. Na modalidade conjunção carnal, galera, como eu já dei a entender, aqui pressupõe a
heterossexualidade dos envolvidos. Na modalidade conjunção carnal, se o sujeito ativo é homem, o sujeito passivo só pode ser mulher. Se o sujeito ativo é mulher, o sujeito passivo só pode ser homem. Aqui pressupõe uma relação heterossexual, homem e mulher. Ok, pessoal? Até porque conjunção carnal, pessoal, por que tem que ser relação homem e mulher? Ou o homem sendo o autor, a mulher vítima, ou vice-versa? Porque conjunção carnal, galera, é a penetração. É a penetração pênis-vagina. Então tem que ser relação o quê? Heterossexual. Já na modalidade outro ato libidinoso, aí pode ser homem contra homem, mulher contra mulher, tudo sem imaginar. Porque outro ato libidinoso, por exemplo, sexo oral, sexo anal, aí não se exige a heterossexualidade. Se exige a heterossexualidade na modalidade conjunção carnal. Beleza? Beleza. Pessoal, outro ponto interessante é o seguinte. Seria o estupro do 213 um crime hediondo? Será que ele é hediondo? Pessoal, anota o seguinte, ó. É sempre hediondo. Sempre. O estupro é um delito que é sempre hediondo, sempre. Artigo 213, em qualquer das suas modalidades. Se você for lá na Lei 8.072/90, Lei de Crimes Hediondos, artigo 1º, inciso 5, tá lá. O estupro do 213, consumado ou tentado, é crime hediondo, galera. Grava isso, tá? Então, se ele é crime hediondo, ele vai sofrer todas aquelas consequências mais gravosas, né? Que a Lei de Crimes Hediondos prevê. Todo aquele tratamento mais severo que a Lei de Crimes Hediondos traz, o delito de estupro vai sofrer. Quem comete estupro vai sofrer todas essas consequências mais graves previstas na Lei de Crimes Hediondos. E aí, galera, é normal o quê? Você está aí assistindo, né, entendendo e tal. Aí você pensa assim, professor, beleza, estou entendendo. Já estou entendendo o que é estupro. Mas e aquela hipótese de estupro coletivo? Aquela coisa terrível que a gente às vezes vê em televisão, né? Ocorreu um estupro coletivo. Como que isso é tipificado na lei? Como isso é enquadrado na lei? É simplesmente o artigo 213, o estupro coletivo? Ou tem mais um detalhe especial? Galera, presta atenção. O estupro coletivo, como o próprio nome dá a entender, significa que esse estupro está envolvendo um número plural de agentes, ó. Nós temos várias pessoas, vários agentes concorrendo para esse crime. Número plural de agentes concorrendo para esse mesmo estupro, para esse mesmo evento, e existindo entre esses agentes um vínculo, um liame subjetivo. Então, estupro coletivo, eu tenho no mesmo evento criminoso uma pluralidade de agentes concorrendo para esse mesmo evento criminoso. E existe vínculo psicológico entre eles, na atuação deles. Há liame subjetivo. Como que isso, pessoal, é tipificado na lei? Você vai abrir a lei agora, aí, ó, no conforto da sua casa. No artigo 226, inciso 4, letra A do Código Penal. Artigo 226, inciso 4, letra A do Código Penal. Professor, estou vendo aqui, está falando nesse artigo que no estupro coletivo a pena vai ser aumentada. Isso, a pena vai ser aumentada. Como você viu, ela é de 6 a 10 anos, se envolve estupro coletivo, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. Então, galera, se caísse na sua prova, como enquadrar, como tipificar o estupro coletivo? É o estupro do 213, com a pena aumentada, de 1/3 a 2/3.
Artigo 226, inciso 4, letra A do Código Penal. É assim que devemos tipificar o estupro coletivo. Cuidado, eu falei estupro coletivo. Não confunda com estupro corretivo. Estupro corretivo. Não confunda, pessoal. Esse estupro corretivo é uma novidade vinda com a Lei 13.718 de 2018. Estupro corretivo. Professor, o que é isso? Estupro corretivo? Como assim? Galera, o estupro corretivo também está no 226, inciso 4, só que na letra B. 226, inciso 4, letra B. Ó, professor, é aquele mesmo aumento de pena? É. A pena aumenta de 1/3 a 2/3 se o estupro é corretivo. Ah, então estupro corretivo é um estupro com aumento de pena. Exatamente. O mesmo aumento do coletivo, 1/3 a 2/3. Professor, mas dá um exemplo aí. Como assim estupro corretivo? Dá um exemplo para entender isso. Galera, o artigo 226, inciso 4, letra B, fala que o estupro corretivo ele é cometido quando o agente pratica esse estupro para controlar o comportamento social, para controlar o comportamento sexual da vítima. Quer ver um exemplo? Olha que coisa terrível, né? Uma coisa repugnante. Imagina, um rapaz estupra a moça. E ele estupra ela, e ele fala assim, eu vou te estuprar porque você é mulher, e você tem que gostar disso. Imagina essa situação, terrível, né? Então um rapaz estupra a moça, essa moça, ele já sabia que essa moça é homossexual, é lésbica, e ele vai e estupra essa moça lésbica, falando, eu vou te estuprar para você aprender a gostar disso. Você é mulher, você tem que gostar disso. Você não pode ser homossexual. Isso é estupro corretivo. O agente, ao estuprar a vítima, quer corrigir, né, entre aspas, quer corrigir o comportamento sexual dessa vítima. Quer corrigir o comportamento social dela. Que coisa mais repugnante, né? Então faz sentido o estupro corretivo merecer um aumento de pena, sem dúvida, faz todo sentido, tá? Pessoal, questão curiosa que pode aparecer na sua prova é isso aqui, ó. Questão curiosa essa aqui. Imagina, cai na sua prova assim, é possível estupro de marido contra esposa? Será que é possível isso? Será que o marido pode ser sujeito ativo de estupro contra a esposa? Será que pode existir estupro entre marido e mulher? Pessoal, duas correntes existem sobre o tema. Essa primeira corrente aqui, ela é mais antiga e olha o quanto ela é absurda, né? Ela é absurda. Essa primeira corrente era defendida, anota, pelo penalista, grande penalista, Nelson Hungria. Nelson Hungria defendia essa primeira posição aqui. O Nelson Hungria falava assim, olha, entre marido e mulher, a depender do caso concreto, pode ser o seguinte, se a mulher, olha o exemplo do Nelson Hungria, que absurdo, né? Se a mulher recusa o ato sexual que o marido quer fazer e ela não quer, se ela recusa o ato sexual injustificadamente, como se a mulher tivesse que justificar alguma coisa, né? E vice-versa, né? Mas enfim, dizia Nelson Hungria, se a mulher recusa o ato sexual injustificadamente, o marido pode ir lá e manter relação sexual com ela, na marra. É exercício regular do direito do marido, pessoal, olha que absurdo. Lembra na parte geral, quando você estuda lá? Exercício regular do direito, que exclui o crime, exclui a ilicitude? Nelson Hungria tratava essa hipótese
como exercício regular do direito. Então, o marido poderia obrigar a mulher a manter relação sexual com ele, se ela recusasse injustificadamente. O marido não cometeria crime, ele estaria no exercício regular do direito de marido. Pessoal, olha que absurdo isso, né? O Nelson Gria foi um grande penalista, mas aqui essa posição é absurda, né? É um absurdo. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Isso podia funcionar lá no começo do século passado, né? Enfim. E aí, pessoal, qual a corrente que prevalece hoje, né? Prevalece com grande folga, né? É a segunda corrente. A corrente do Nelson Gria está superada, graças a Deus, né, que ela está superada. Pessoal, a segunda corrente que prevalece totalmente diz o seguinte, olha, é plenamente possível estupro de marido contra esposa e vice-versa. É plenamente possível, plenamente possível. Tanto que, abre aí para mim na sua lei, ó, artigo 226, inciso 2 do Código Penal. Por que 226, inciso 2? Diz o seguinte nesse artigo, ó, a pena é aumentada de metade se a vítima é cônjuge, por exemplo, do sujeito ativo. Então, galera, grava. Segunda corrente que prevalece. É possível estupro de marido contra esposa e vice-versa? Sem dúvida. Inclusive, num caso como esse, é um estupro com a pena aumentada de metade. De metade. E aí, é importante citar também, anota, o artigo 7º, inciso 3. Professor, artigo 7º, inciso 3 de onde? Da Lei Maria da Penha, que você estuda lá na legislação extravagante, né? Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006. O que diz o artigo 7º, inciso 3 da Lei Maria da Penha, reforçando a segunda corrente? É dito, olha, uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência sexual. Aí, reforça a segunda corrente, tá? Então, é possível estupro de marido contra esposa e vice-versa? Plenamente possível. É um estupro com a pena aumentada de metade. E reforça o 7º, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Uma das formas de violência contra a mulher, violência doméstica familiar contra a mulher, é a violência sexual. Ok, pessoal? Joia? Tranquilo? E aí, galera, para a gente encaminhar aqui para o final desse bloco, vamos refletir uma coisa, né? Nessa mesma toada aqui, uma prostituta pode ser vítima de estupro? Já parou para pensar nisso? Prostituta, né? Aquela pessoa, né, que decidiu comercializar o seu corpo. Ela pode ser vítima de estupro? Ou não? Ou o estupro, esse crime só existe para proteger as pessoas que têm um comportamento sexual mais recatado. Será que é assim, pessoal? Galera, cuidado, né? Isso já apareceu em prova várias vezes. Pessoal, sem dúvida, até a mais promíscua prostituta pode ser vítima de estupro, sem dúvida. O artigo 213 do Código Penal, ele não se destina a proteger apenas as pessoas que têm um comportamento sexual mais recatado, não. Então, a depender do caso concreto, né, sempre analisando o caso concreto, uma prostituta, até a mais promíscua que você imaginar, a depender do caso concreto, pode sim ser vítima de estupro. A prostituta pode estar ali, né, no programa ali, e ela, no momento, não concordar com a prática de um ato sexual que o seu cliente queira. E esse cliente pode constranger ela, usar de violência e grave ameaça. Então, até a mais promíscua das prostitutas pode sim ser vítima de
Estupro, pessoal, sem dúvida. Não é porque ela resolveu comercializar o seu corpo que ela perde o direito, né, à proteção da sua dignidade sexual. Claro que não, pessoal. Claro que ela não perde. Ela é ser humano também. Tá? Joia? Isso já apareceu em prova várias vezes. Várias vezes. Pessoal, então é isso. Vamos fechar esse primeiro bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre crimes contra a dignidade sexual. Mais informações sobre estupro e os demais crimes desse título 6 da parte especial. Joia? Até lá!